Devocional A Hora do Poder, 3 de outubro de 2018. Querida auxiliar, bom dia! Bem-vinda ao nosso devocional. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. O suicídio de minha mãe havia deixado marcas profundas em minha família e muitos questionamentos sobre nossa vida com Deus. Sua morte mexeu muito conosco. E eu e meus irmãos passamos a encarar essa possibilidade de uma forma mais séria. Buscamos qual seria o nosso destino após ela. Paulo Roberto Diel, Campina Grande, Paraíba. Passamos a estudar e a praticar diversas religiões. Queríamos saber o que aconteceu com minha mãe e, acima de tudo, a verdade. Meu casamento estava em crise, meu lar era a imagem da discórdia e as enfermidades estavam frequentes. A angústia e a depressão que haviam levado minha mãe estavam tomando conta de minha esposa, de mim, e já davam sinais de sua presença até em nossos filhos. Sob o ponto de vista humano, eu era um homem vitorioso, um advogado bem-sucedido com escritório repleto de clientes. Como poeta, eu ganhara uma cadeira na Academia Passo Fundense de Letras e já tinha pleno reconhecimento do meu trabalho. Eu havia galgado cargos e mais cargos, desde o de presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito até outros mais importantes. Aparecia constantemente nos meios de comunicação, mas nada disso tirava a ansiedade e a angústia que me acompanhavam. Minha vida era extremamente vazia e cheia de frustrações. Nada preenchia o vazio enorme que aumentou quando eu comecei a frequentar o Espiritismo. Quando eu completei 44 anos de idade, eu comecei a manter contato com os espíritos. Os espíritos me diziam que eu era o apóstolo da nova era. Afirmavam que eu colocaria as mãos das pessoas e elas não mais sentiriam dores. Para minha surpresa, isso começou a acontecer. Eu comecei a ficar impressionado e passei a ver aqueles acontecimentos como uma oportunidade para diminuir a conta negativa de meus pecados para com Deus. Dúvidas enormes surgiram dentro de mim e eu me questionava sobre como Deus poderia escolher um pecador como eu para ser aquele apóstolo de uma nova era. Certo dia, ao entardecer, eu fiz minha primeira oração a Deus. Com grande quebrantamento, eu orei: Deus, eu não sei por que você está me chamando para ser um apóstolo da nova era, pois eu sou tão pecador. Eu tenho medo de estar sendo enganado. Se isso estiver acontecendo comigo, eu peço que o Senhor não me deixe ser enganado e me coloque na tua verdade. Deus Todo-Poderoso ouviu a minha oração e a partir daí os espíritos mudaram seu palavreado e foram se enredando, tanto que eu duvidei fortemente da sua origem divina. Um dia eu os questionei duramente dizendo: em nome de Jesus, o Senhor do Universo, eu exijo que digam quem são vocês. E eles responderam: somos espíritos malignos, liderados por Satanás. Naquele momento, eu fiquei maravilhado com o poder de Deus e com a sua mão protetora, que fazia com que eu não sentisse nenhum medo ante tão terrível revelação. Eu me sentia distraído e desejoso de me livrar daqueles espíritos malignos. Nesse tempo, eu possuía em minha casa um exemplar pequeno do Novo Testamento que é distribuído pelo Ministério de Os Gideões, e eu sentia um ímpeto quase incontrolável de me socorrer nele. Eu que muitas vezes ridicularizava a Bíblia por ser um livro velho e superado, mas eu senti que a palavra de Deus poderia naquele momento me ajudar. Eu apanhei o Novo Testamento, fechei-me em meu quarto e comecei a folheá-lo como se estivesse procurando alguma coisa que eu nem conhecia. Meus dedos folhearam aquele livrinho e pararam em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3. Quando li aqueles versículos, Deus falou em meu coração: a única coisa de valor que aprendestes em teus 44 anos de vida é o Pai Nosso que Jesus ensinou. Naquele momento eu orei o Pai Nosso e parece que caiu por terra toda a minha sabedoria humana. Eu que me julgava tão sábio, advogado de muitas causas e de muitas letras, eu descobri que perante o Deus Todo-Poderoso eu não era nada e eu não sabia de nada. Eu passei a fazer a oração do Pai Nosso e entre uma oração e outra eu orava assim: Espírito maligno, espírito enganador, sai de mim, eu não aceito ser enganado, eu sou um filho de Deus.
Quando eu terminei de orar, eu senti como se desgrudasse do meu corpo os espíritos malignos que falavam comigo e que somente naquele momento eu descobri que estavam em mim. Eu senti-me extremamente leve e liberto e fui tomado por uma fortíssima emoção. Pela minha mente, como se fosse um filme, começaram a desfilar toda a minha vida de pecados. Eu havia cedido a tantas tentações do diabo, tornando-me um homem adúltero, mentiroso, mergulhando em toda sorte de pecados. Naquele momento, chorando, eu senti começar uma transformação dentro de mim, algo tremendo pelo qual eu nunca havia passado. Eu estava verdadeiramente arrependido de meus pecados, eu não queria mais pecar. Algo maravilhoso havia me transformado naqueles poucos minutos e agora eu queria servir o Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu ser. Então eu orei a Deus dizendo: eu quero fazer um pacto contigo nesta manhã. Eu quero servir-te. Mostra-me o caminho verdadeiro. Deus me mostrou naquele momento que a minha vida estava manchada por Satanás durante 44 anos, mas que eu poderia me tornar limpo pela leitura da sua palavra. Eu comecei imediatamente a ler todo o Novo Testamento, mas eu não entendi o que estava escrito. Até que uma noite, às 2h30 da manhã, eu li em João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, e que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Minha mente se abriu e entendi que aquele Verbo era Jesus, que ele havia vindo ao mundo e que os seus não haviam recebido, mas os que creram em seu nome, ele chamou de filhos. Deus estava me colocando na sua verdade, como eu havia pedido, e eu criei naquela palavra escrita por João, e ali aceitei a Jesus em meu coração naquele mesmo momento. Eu chorei muito, eu amei aquela palavra. Eu senti a presença de Jesus ao meu lado, chorando também. Foi algo maravilhoso e inenarrável. Houve uma transformação imensa em mim e em minha família, sendo tocado poderosamente por Deus. Hoje somos todos evangelistas, pregando as boas novas de salvação, e Jesus tem me levado a muitos lugares para dar o meu testemunho. Nesses momentos, Deus tem operado maravilhas para a honra e glória do seu santo nome. Ele tirou a mim e a minha família das trevas para a sua maravilhosa luz, usando uma instrumentalidade de um pequenino Novo Testamento dos Gideões e a infindável misericórdia da sua graça salvadora. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Aqui foi Cláudia Freitas, capelã nacional de As Auxiliares com o devocional A Hora do Poder. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigada por mais uma manhã. Muito obrigada porque o Senhor continua transformando vidas e nós nos alegramos em ver a transformação que há em Cristo Jesus. Nós queremos neste momento, nesta hora de poder, colocar o Ministério Gideônico diante do Teu altar. Queremos pedir pelo tesoureiro internacional Kevin Bill, sua esposa Amy. Abençoe este casal, Pai, que muito eles ainda possam fazer para o Senhor. Muito obrigada pela visita deles no Brasil. Muito obrigada, ó Pai, pelas instruções recebidas através de Teus servos. Queremos neste momento pedir também pela Comissão Nacional de Finanças, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê direção para o Ministério Gideônico. Também apresentamos diante do Senhor os campos que precisam ser revitalizados. Que o Senhor abençoe, ó Pai, dando fortalecimento a Gideões e auxiliares, que outros novos Gideões e auxiliares possam fazer parte deste ministério para serem atuantes nestes campos. Também queremos lembrar, ó Pai, de Gideões e auxiliares atuantes em outras partes do mundo. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão trabalhando na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Peru. Que o Senhor abençoe o trabalho de cada Gideão e auxiliar, a igreja, a família, para que sejam, ó Pai, desprendidos para a Tua obra, para que sejam perseverantes, para que sejam nesta manhã fortalecidos por Ti. Também pedimos pela organização do Ministério Gideônico na Argélia. Nós pedimos pela salvação de vidas nesta nação e que o nome do Senhor seja conhecido e engrandecido através do Ministério Gideônico. Queremos neste momento colocar diante do Teu altar
a Setorial Estadual Rio Grande do Norte e Paraíba. Pedimos, ó Pai, pelo casal que preside a setorial, que o Senhor abençoe, ó Pai, os trabalhos da irmã Patrícia Nunes da Fonseca, do seu esposo, Gideão José Farias de Souza Filho, que juntos, ó Pai, eles sejam uma bênção na estadual, no Ministério Gideônico, para os campos do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Abençoe o campo de João Pessoa Sul. Também pedimos as bênçãos do Senhor pela capelã estadual. Senhor, abençoe a irmã Regiane Simões Andrade. Abençoe, ó Pai, o seu ministério. Abençoe o seu trabalho como médica. Abençoe seu esposo, Gideão Antônio Andrade da Silva. Apresentamos diante do Senhor os filhos da tua serva, seus genros, sua nora, seus netinhos. Pai, que a irmã Regiane seja uma bênção como capelã estadual, que o Senhor use a vida dela, ó Pai, que o Senhor use o testemunho dela para a salvação de muitas vidas. Nós também queremos apresentar diante do Senhor a Setorial Estadual de Pernambuco. Pai, que as bênçãos do Senhor seja com a presidente estadual, irmã Edileuza Gomes de Almeida, seu esposo Gideão Ignaldo. Abençoe o campo de Recife Centro. Também pedimos, ó Pai, em favor da capelã estadual. Abençoe a irmã Maria Gracília Silva Ribeiro. Abençoe os trabalhos dela como capelã estadual. Abençoe seu esposo Gideão Bianor. Que o Senhor seja com a irmã Gracília, que ela tenha as orações respondidas por Ti, que aquilo que ela clama ao Senhor, ó Pai, o Senhor possa ouvir e o Senhor possa atender a sua filha. Dê vitórias a ela, ó Pai, em tudo aquilo que ela coloca diante do Teu altar e que ela seja uma bênção para a estadual do Pernambuco. Pai, nós pedimos em favor do presidente estadual do Pernambuco. Abençoe o Gideão Vladimir Andrade Braz. Abençoe, ó Pai, a sua esposa, irmã Carle Conceição de Souza, representante, Senhor, da terceira região. Que o Senhor seja com este casal, dando vitórias, dando direção, que os passos deles sejam sempre conduzidos pelo Senhor. Muito obrigada, ó Pai, pela representação do nosso presidente nacional, irmão Maurício Menezes, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, celebrando os 60 anos do Ministério Gideônico no Brasil. Muito obrigada, ó Pai, por esta estadual. Muito obrigada por cada componente dos gabinetes que tem atuado, Senhor, para a salvação do Pernambuco. Nós te agradecemos pelo viver de Gideões e auxiliares, pedindo as bênçãos do Senhor. Pai, nós queremos nesta hora de poder lembrar também dos nossos queridos irmãos Raquel e Sundar, do campus São Luís Leste, da Setorial Estadual do Maranhão. Senhor, Tu que contemplas, ó Pai, Tu sabes a dedicação deste casal no ministério gideônico, e neste momento nós pedimos que a boa mão do Senhor ampare a eles, afofe o leito. Senhor, visita nesta hora. Nós pedimos que o Senhor esteja ali, ó Pai, juntamente com os Teus servos, com as filhas, e que em todas estas coisas o nome do Senhor seja glorificado pelo Deus cuidadoso que Tu és. Nós também queremos lembrar dos gideões que neste momento estão precisando uma porta de emprego. Pai, nós clamamos que em nome de Jesus o Senhor ajude Teus servos abrindo uma porta, Pai, para que possam sustentar a família, para que possam ter perseverança, condição, ó Pai, até mesmo de renovar as anuidades do Ministério Gideônico. Nós colocamos diante do Teu altar. Nós pedimos neste período de renovação de anuidades que o Senhor abençoe a cada Gideão e a cada auxiliar, que sejam as bênçãos do Senhor constantes em cada lar, para que todos, ó Pai, possam renovar, para que Gideões não deixe de renovar a anuidade de suas esposas, mas que juntos, em nome de Jesus, possam ser perseverantes neste ministério e com alegria distribuir a Tua santa palavra. Pai, nós Te agradecemos nesta hora, rogando a Tua presença em nosso lar, em nosso viver, e que tudo aquilo que fizermos por palavras ou ações possa estar condizente com a Tua vontade e com o Teu reino. Nós fazemos esta oração no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Acesse o nosso site www.gideões.org.br para ser um plantador ou para fazer o download do calendário de leitura bíblica e do calendário de oração.